Boa tarde, graça e paz do nosso querido e amado Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos ver Evangelho de Mateus, capítulo 27, e nós vamos prosseguir a partir do verso 32, onde começam os fatos, os relatos a respeito da crucificação de Jesus. E nós vemos aqui, a partir do verso 32, quando Jesus ainda ferido, machucado, carregava a sua pesada cruz. Os soldados ali perceberam, né, a sua dificuldade e ordenou a um homem chamado Simão, né, da cidade de Cirene, que carregasse a cruz para o lugar chamado Gólgota. Não que ele quisesse, está muito claro que eles obrigaram ele a carregar a cruz. Chegando ali para a crucificação, aqui Mateus não deixa claro, como nos outros evangelhos, a respeito ali dos cravos na mão, de Jesus ser erguido na cruz. Aqui ele foca em outros pontos. E ele diz aqui que quando Jesus chega para ser crucificado, já muito cansado, muito machucado, eles deram para ele beber vinho e mel e fel. E quando eles deram a Jesus, aqui diz que Jesus recusou. Jesus não aceitou aquela esponja embebida em vinho e fel. Por que não? Naquela época, eles usavam o fel como uma maneira de entorpecer, de tirar a dor, de deixar anestesiado. E Jesus recusa, porque Jesus sabia que tudo que ele precisava de passar lúcido, sabendo que cada cravo em suas mãos, que cada chicotada, que cada dor que ele sentia no corpo, que ele sentia na alma, as rejeições, as cuspidas, Jesus sabia que ele precisava passar aquilo lúcido, não entorpecido, lembrando que era em prol da humanidade. E ele precisava sim estar lúcido, e ele nega, ele não aceita aquele vinho misturado com fel. Depois disso, sentaram ali e ficaram aguardando Jesus. Aqueles que haviam repartido as suas vestes, agora estavam aguardando a morte de Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito, como acusação contra ele: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Então veja bem, algumas pessoas ali crucificadas, e alguns diziam: aquele ali foi crucificado por quê? Aquele ali, ele era ladrão, ele roubava demais e não teve jeito, foi acusado, a acusação dele, ladrão. E aquele outro ali? Não, aquele outro ali, ele matou, ele era um homicida. Então, a acusação dele, escrita sobre a cruz dele, que definia o porquê da sua morte, era homicida. E aquele ali? Qual? Aquele judeu que fazia milagres, que falava a palavra de Deus, a vontade de Deus? Sim, aquele lá está sendo crucificado porque ele se diz ser rei dos judeus. Então, a acusação de Jesus para estar sendo crucificado ali era a acusação de ser o rei
dos judeus. Incrível isso, né? E interessante que o próprio Pilatos, contra a vontade dos líderes judeus, escreve ali essa sentença, porque ele mesmo disse não haver encontrado nenhuma acusação contra Jesus. E que como ele sabia que era por inveja, então ele falou, escrevi e vai ficar assim. Jesus, o rei dos judeus, foi a acusação colocada ali sobre a cruz. Com Jesus crucificaram também outros ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultaram. Então nós vemos aqui Jesus ali como um cordeiro mudo para morrer pelo pecado da humanidade. Ele recebe ali insultos. E nos outros evangelhos nós vemos o que Jesus faz com todos os insultos, com todas as afrontas. Jesus pede ao Pai que não leve aquilo em consideração. Jesus pede ao Pai em oração que perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Essa foi a atitude de quem estava numa cruz, todo ferido, a ponto para morrer, e ainda recebendo insultos, e ele pede ao Pai que perdoe os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Foi o pedido de Jesus ali na cruz pelos que o açoitavam e o machucavam. E outro ponto também muito interessante, né? Eles falam que Jesus deveria descer daquela cruz, porque se ele descesse daquela cruz, então eles iriam crer nele. Mas eles sabiam que nem que ele descesse daquela cruz, aqueles líderes judeus iriam acreditar nele. Eles souberam de todos os milagres de Jesus, todos. Eles ficavam sabendo de todos. Eles tinham os chamados olheiros em volta de Jesus. Então eles sabiam da multiplicação dos pães, eles sabiam de Jesus andar sobre as águas, com certeza andou a conversa, o milagre, eles sabiam de tudo. Mas eles dizem aqui uma mentira, que se ele descesse da cruz, eles iriam crer nele. E outra coisa aqui para nossa aplicação é que eles dizem para Jesus que cadê o seu pai? Cadê o Deus que você diz que é filho? Como pode agora ele te abandonar? E nós cristãos vivemos isso no nosso cotidiano, nas nossas lutas, nas nossas provações. Muitos falam ou pensam: onde está o seu Deus? Por que ele deixa você passar por tudo isso que você está passando, sendo que você diz que você é filho de Deus? Mas veja bem, eles não sabem, eles não conhecem a nossa fé, eles não conhecem a nossa esperança, que a nossa esperança não é somente pelaquilo que nós podemos viver nessa terra, não.
A nossa esperança, a nossa perspectiva é que nós vamos morar com Deus nos céus, onde não haverá lágrima, nem choro, nem dor, não haverá nada parecido com o que nós sofremos aqui na terra. Então, se alguém te pergunta, onde está seu Deus? Seu Deus está no céu. Mas Ele também mora dentro de você, mora dentro de mim. Ele me toma pela mão, Ele me ajuda, Ele me fortalece e Ele me dá vitória no tempo dEle. Eu não amo a Deus pelo que Ele pode me dar, eu amo a Deus pelo que Ele é. Amém? E depois nós vemos a morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras que querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Veja bem, nós vemos a crucificação de Jesus nos filmes e achamos aquilo terrível, muito difícil. Todas as chibatadas, os cravos nas mãos e nos pés, a coroa de espinho, o sufocamento que Jesus passa ali naquela cruz. Mas eu sempre digo, como fazer um filme que mostre a dor de Jesus carregando o pecado da humanidade? Não tem como colocar isso nas telas de cinema, na televisão. Isso não tem como ser demonstrado. Por isso, nenhuma outra crucificação foi de longe parecida com a de Jesus. Porque Jesus, além de inocente, além de estar fazendo isso por mim e por você, ele carrega ali o pecado da humanidade. E Deus, sendo santo, naquele momento, Jesus percebe que Deus virou as costas, não para Jesus, mas para o pecado, porque Deus é santo. Maravilhoso também essa colocação. Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então agora já não é vinho com fel, agora é vinho. E não é relatado que Jesus nega essa esponja com vinho para molhar ali a sua boca, né, machucada, provavelmente com febril. Então, nesse momento, já não era mais com fel, era um vinho mais inferior que os soldados costumavam beber. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que havia morrido foram ressuscitados. E saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Então nós vemos aqui que com a morte de Jesus, alguns eventos da natureza e sobrenaturais acontecem, é fato. Um deles é que o véu do templo se rasgou. Existia um véu que ia de cima a baixo no templo, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. O lugar da presença de Deus, onde só poderia entrar o sumo sacerdote naquele lugar. Mas quando Jesus morre ali na cruz, aquele véu é rasgado, significando para mim e para você que agora não existe nenhum empecilho
para que nós possamos chegar no santo do lugar, a chegar no Santíssimo, a chegar na presença de Deus, sem ninguém precisar de estar nos levando até o santo lugar. O único que nos leva até a Deus é aquele que está ali morrendo na cruz e que depois de 3 dias ressuscita. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho que leva até Deus. E também nós vimos terremotos, nós vimos o céu se escurecendo e nós vimos túmulos que se abriram e alguns ressuscitaram. Mas esses que ressuscitaram, fica muito claro aqui, eram santos de Deus, eram pessoas que morreram crendo em Deus. Essas pessoas ressuscitaram e foram vistas andando pela cidade de Jerusalém. Depois nós vemos o sepultamento de Jesus, onde José de Arimateia pede o corpo de Jesus, é dado o corpo de Jesus, e ele envolve e coloca ele num túmulo novo e coloca uma pedra. E depois nós vemos aqui guardas no túmulo, porque os judeus acreditavam que, como Jesus havia dito, que ele poderia ressuscitar. E eles vão a Pilatos e pedem para colocar guarda no templo para que eles não pudessem usar isso para dizer que para que o túmulo não fosse roubado, né? Então eles pedem ali, mas eles estavam acreditando mais do que os discípulos, lembrando no que Jesus havia dito que ele iria ressuscitar. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, medite nela e no que Jesus fez pela sua vida, pela minha vida. Amém?